Bem-vindos ao sexto CENID. Hoje estamos aqui no workshop de metodologias ativas com o professor Odi Marcos, que vai falar sobre Mobile Learning e as metodologias ativas, o BIOD e suas possibilidades, reflexões e sinergia no CENID 2020, no lugar de ser feliz. Bom dia, professor. Bom dia, muito obrigado pelo convite, professora. Bom dia a todos, principalmente a todos os presentes do evento. É uma satisfação, né, trocar ideias, conversar com vocês. Eu gostaria também de agradecer a minha equipe que me ajudou, minha esposa, meu filho, para que nós possamos trabalhar juntos, o Ângelo. Enfim, é uma oportunidade ímpar. É sempre bom voltar para o Rio Grande do Sul, digamos assim. Meu pai é de Erechim, eu tenho alguma formação no Rio Grande do Sul, então é uma satisfação. É uma pena que o momento não possibilitou estar presente, né? Mas de alguma forma nós estamos conversando e faz parte aí do nosso contexto, né? Desse momento que nós vivemos, falar das metodologias ativas, na época de uma pandemia, e impossibilitou de eu viajar, queria tanto, né? Mas imagine que muitos estão na mesma situação que eu, né? De alguma forma nós continuamos a viver, trabalhar. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho da minha formação para vocês. Eu sou professor de filosofia, me formei na Universidade Federal do Paraná. Eu fiz mestrado em novas tecnologias na educação. Tenho formação técnica também em comunicações aeronáuticas. Eu sempre gostei de estar envolvido com ensino e tecnologias. Também eu tenho algumas formações na área de metodologia de ensino à distância, e tudo isso proporcionou esse trabalho, né, que nós temos colocado em prática. Atualmente eu atuo no ensino à distância, trabalho com licenciaturas, faço bancas, trabalho em home office, e também eu tenho ministro algumas aulas no ensino médio e no ensino fundamental. Muito bem. Com toda essa apresentação, falando um pouquinho de mim, do meu trabalho, nós vamos começar a nossa fala. O título do meu trabalho, da minha apresentação, palestra, é o Mobile Learning, as metodologias ativas, o BIOD e suas possibilidades, reflexões e sinergia no CENID 2020, no lugar de ser feliz. Uma homenagem aí para Passo Fundo, uma cidade que sempre esteve no meu coração, principalmente, como eu falei, meu pai, na minha infância, sempre falava do Rio Grande, contava histórias do Rio Grande, principalmente Passo Fundo, que é famoso. Quando se fala Rio Grande do Sul, não tem como deixar de pensar em Passo Fundo, a terra do lugar de ser feliz. Muito bem. Todos hoje nós vivemos a era das conexões. Temos presenciado a formação do novo paradigma. O que é esse novo paradigma? Esse paradigma que se forma, ele está envolvido com as conexões. Tudo e todos estão de alguma forma conectados. É o que nós estamos fazendo exatamente nesse momento. De alguma forma, nós temos a conquista da informação. Nós temos a informação na palma das nossas mãos. Nós temos uma conquista que levou séculos, que é conseguir a comunicação, a informação de forma onipresente, onisciente. Então, essa conquista, ela faz com que se forme esse paradigma. Nós podemos ter uma foto, podemos fazer uma apresentação, participar de um congresso. Então, eis esse paradigma. Esse paradigma ele é conquistado pela ubiquidade e pela conectividade. Muito bem. O que tudo isso tem nos proporcionado?
E o que tudo isso tem a ver com a educação também? Então, hoje, com esse novo paradigma que vivemos, o tempo e o espaço estão virtualizados. Até então, nós tínhamos o tempo e espaço de forma analógica, e hoje nós temos a conquista do tempo e espaço virtualizado. A presença ela está ressignificada. Veja, nós estamos aqui fazendo uma atividade, eu estou falando com vocês, eu estou participando desse congresso, no entanto, a minha presença é ressignificada. Venceu-se barreiras, a distância ela foi sublimada pela conectividade e eis a ubiquidade da informação. Então eu consigo fazer uma aula, uma apresentação, de forma ubíqua. Tudo isso, dentro desse paradigma que eu falei, ele tem alguns marcos. O que são esses marcos, né? São marcos civilizatórios. Nós temos, para marcar esse paradigma, essa nova história que nós estamos fazendo, nós temos dois marcos importantes. Nós temos a internet e nós temos os devices. O mundo inteiro tem utilizado. Nós estamos vivendo o momento em que a internet e os devices fazem parte da nossa vida. Os celulares, por exemplo, os smartphones, eles são extensões de nossos corpos. Eles proporcionaram e possibilitaram que nós, do mundo inteiro, de alguma forma, tenhamos um ethos e um hábitos mundial. Esses marcos, eles conseguiram fazer com que nós tenhamos um comportamento universal. Ele também transformou o mindset. Ele faz com que nós tenhamos atividades e atitudes globais. Então, hoje nós fazemos ações pontuais, mas com reflexos globais. O que isso quer dizer? Que tudo que nós fazemos em termos pontuais pode ser observado em qualquer parte do mundo, desde que nós estejamos atrelados à grande rede, ou seja, à internet. Só para nós termos ideia, eu trouxe aqui uma curiosidade assim para ilustrar, para que nós tenhamos ideia sobre a internet. Então, dentro das 10 línguas mais faladas no mundo na internet, a língua portuguesa, ou português, figura em 5º lugar, vocês podem observar na tela. Então, nós temos uma participação global em termos de língua portuguesa muito grande. Pasmem, podem olhar que em 4º lugar a língua árabe, ela figura na internet em 4º lugar. Em primeiro nós temos a língua inglesa, a segunda chinesa, e a terceira língua mais falada na internet é o espanhol. Então, tudo isso me levou e possibilitou e incentivou a falar das tecnologias na educação. Muito bem, já que o português é uma das línguas mais faladas na internet, me levou a pensar, eu posso fazer essas ações na educação? Aí sempre aquela inquietação de professores, acredito que aqui todos nós temos, o que fazer com que a educação entre nesse mindset que faça parte da conectividade, faça parte da ubiquidade. Mas antes disso, eu tinha outra inquietação. A inquietação, após assim uns 10, 15 anos lecionando, o afastamento dos jovens com os assuntos didáticos. A gurizada, né, de certa forma, todos os estudantes não se interessam mais pelos assuntos que nós falamos em sala de aula. Eles não têm interesse nos conteúdos
e de alguma forma se afastam de nós, muitas vezes cria-se conflito, e dentro desse contexto de apatia, de niilismo, eu observei que eles, ao contrário, eles têm uma paixão imensurável pelos seus celulares, tudo que envolva conectividade, tudo que envolva o mundo virtual, games, 3D, internet, aplicativos, e aí essa inquietação juntou-se com essa observação e surgiu a necessidade de eu fazer algo para que possa melhorar esse afastamento. E aí eu juntei tudo isso, mais um mestrado em novas tecnologias, surgiu o BioD by Ode. O que significa esse BioD by Ode? O que é? Ele é um processo em que nós usamos o celular, nós usamos a internet, um aplicativo chamado Socrative, e juntamos tudo isso e fizemos esse processo educacional. Bom, alguns passos para nós criarmos esse processo educacional. Primeiro, os jovens, os alunos, eles precisam ter ideia do que é o mundo da conectividade. Eles usam seus celulares, os smartphones, mas não têm a noção de conceitos. Por exemplo, aqui nós estamos vendo alunos do 6º ano no laboratório, tendo aula literalmente de conceitos de informática, o que é um spam, o que é um e-mail, conhecendo o aplicativo Socrative, tendo noções de cibersegurança, participando de um projeto aqui em Curitiba chamado Ler e Pensar, sobre formação técnica na área da conectividade. Dentro desse contexto todo, desse processo BioD, BioD, o uso do celular, nós começamos uma tentativa de aprendizado online. Aí nós temos o mobile learning, né? Ou seja, o aprendizado conectado, ubíquo, e há de se dizer que os nossos jovens da geração Z, eles têm assim habilidades fantásticas, eles têm habilidades que muitas das vezes nós professores não temos, né? Eles conseguem o domínio dos seus celulares de uma forma assim indescritível. E dentro desse contexto todo, eu joguei conteúdos dentro desses celulares, ou seja, uma possibilidade de estudarmos utilizando os celulares, seus smartphones, mas também com participação em sala de aula. E aí juntou tudo isso, deu esse processo que eu chamo de BioD by Ode. Muito bem. Quando nós vamos trabalhar com as novas tecnologias, entendendo todo esse processo que eu falei desse novo paradigma, existe assim uma participação, uma mediação do professor muito importante. Primeiro, nós temos que entender para quem nós vamos falar, a faixa etária que nós vamos falar, entender qual é a melhor proposta para o momento. Muitas vezes as escolas não têm uma boa internet, não tem nem muito menos um laboratório de informática. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, a escola onde eu leciono, o Colégio Bento Munhoz da Rocha, em Colombo, no Paraná, tem um excelente laboratório. Então, nós fazemos testes técnicos. Primeiro nós aprimoramos nos computadores, para depois passarmos para os próprios devices. Primeiro com a participação do professor e posteriormente dos alunos. Bom,
Agora entra a questão da propriamente dita das metodologias ativas. Professor, você falou, e nós queremos saber aonde entram as metodologias ativas. Então, agora vem a resposta. Olha só, primeiro, eu levo o meu aluno ao entendimento do paradigma que nós vivemos. Ele vai ter noção dessa conectividade, ele vai ter noção dessa ubiquidade que envolve todos os setores da sociedade, por exemplo, bancos, você pode comprar até um carro hoje pelo celular, você pode comprar passagem aérea, enfim, toda a vida está no celular. E aí, dentro da sala de aula, nós vamos trabalhando isso, essas questões, primeiro questões técnicas, depois nós compartilhamos questões éticas e principalmente as questões legais também, a questão da empatia, saber que existe questões que podem ser positivas e negativas dentro desse novo paradigma. E, de certa forma, nós já vamos passando alguma noção de cidadania, um reforço para a diversidade desse contexto. Vejam só, para todos nós que trabalhamos com licenciatura e qualquer área do ensino-aprendizagem, ensinar, né, com as novas tecnologias, dentro desse paradigma que eu falei, com um aplicativo educacional que eu citei para vocês, que é o Socrative, para que haja êxito, para que haja aprendizado, para que haja conquista nesse processo, nesse novo processo, nós precisamos de alguns engajamentos. Por exemplo, no meu trabalho de mestrado, eu precisei criar o 4N, 4NM, que eu chamo ensinar, encenar, encantar e empreender. O jovem, para que ele seja ensinado hoje, nesse atual contexto, ele necessariamente precisa do professor. Então, no século XXI, com todas as tecnologias, há necessidade da mediação do professor. No entanto, o aluno ele se torna protagonista do seu conhecimento. E aí, esse protagonismo com a mediação do professor. Então, assim, a ideia é que nós, professores, imaginávamos, com as novas tecnologias nós vamos perder espaço. Não, fiquem tranquilos, principalmente aos novos que estão chegando, fazendo as suas licenciaturas, nós não perdemos espaço, bem pelo contrário, nós continuamos necessários, nós continuamos oportunos, agora com uma nova atuação, a mediação e a curadoria. Então, assim, dentro do ensino, então, nós ensinamos o que é ensinar e encenar. Sempre nós vamos criar pressupostos. Eu, por exemplo, professor de filosofia, ensino religioso, eu trabalho com, por exemplo, falar aqui sobre um filme, um texto, uma matéria de jornal. Por exemplo, eu aqui, como exemplo, eu cito a mitologia grega. Eles adoram mitos nos games, nos seus jogos. Eles utilizam muito. Então, quando fala no assunto que eles dominam e têm interesse, você já tem atenção. E aí nós começamos a encenar. E depois dessa encenação, de você montar um mindset para eles, nós encantamos, nós fazemos desafios. Voltando lá um pouquinho atrás, como que é feito esse desafio? Com esse aplicativo Socrative, vocês podem ver que nós temos a possibilidade do professor criar uma sala, o estudante entrar nessa sala, e também o contrário, o aluno pode se tornar professor, criar a sua sala e enviar material para o professor, e vice-versa. Então, aqui nós temos desafios: criar uma sala
Então, por exemplo, aqui no fundo, nessa página, nós temos aqui uma questão, a 7ª questão. Isso foi criado por um aluno. Olha só que interessante, né? Eles vão criando, eles vão começando a ter protagonismo. E, ao mesmo tempo, eles vão aprendendo a empreender, inovar, protagonizar. Nesse sentido aqui, o empreender que eu cito, não é só a questão da, da economia, do mercado de trabalho, mas ele empreender, ele pode ser entendido aqui, no nosso caso, como criar, ele transformar, ele renovar, até mesmo trazer novas possibilidades. Então, eis o 4NM: ensinar, encenar, encantar e empreender, usando a tecnologia. Aqui começa o primeiro passo para a metodologia ativa. Aqui é a possibilidade do jovem, com o aplicativo existente, ele começar a criar. Bom, aqui para ter assim, para ilustrar tudo isso que eu falei, que tenho falado para vocês, de uma contagem de 20 países, em termos de usuários de internet, o Brasil, ele se encontra em 4º lugar. Eu fiquei assim abismado. É um relatório do finalzinho de 2018. Então, mais um reforço aqui para nós trabalharmos com a nova tecnologia. O Brasil é o 4º lugar no mundo em quantidade de usuários de internet. Outra curiosidade que eu achei bastante interessante foi a Nigéria, que figura em 8º lugar. O top da lista é a China, Índia, Estados Unidos e logo vem Brasil. Então eu pergunto aí para todos que estão me ouvindo, por que não utilizarmos a internet e as novas tecnologias na educação, já que nós somos um gigante em termos de usuário, em termos de compra de equipamentos e utilização de devices. Então é só para nós fazermos aqui uma pequena reflexão sobre esse cenário, né, das novas tecnologias. Eu, sinceramente, eu fiquei bastante surpreso quando vi esse resultado. Muito bem. Então, dentro desse contexto, desse cenário que eu falei, do paradigma, que a internet é um marco desse paradigma, que as novas tecnologias, os devices, os smartphones, os computadores, eles fazem parte desse contexto, que transforma o nosso ethos, que transforma o nosso hábito. Eu trago aqui a demonstração do aplicativo Socrative. Quando eu falei do uso das novas tecnologias, do uso do celular, como eu vou usar o celular? Primeiro, nós passamos por um laboratório de informática, aprendemos tudo sobre... Tudo é muito generalizado, né? Mas nós aprendemos sobre tópicos, conceitos de informática, de TI, por exemplo, o que é um e-mail, muitos alunos não sabiam conceituar o que é um e-mail, não sabiam conceituar o que é o spam, as questões de segurança, os limites. Então, com essa segurança toda, aí nós vamos começar a falar desse novo protagonismo que eu já tinha falado anteriormente, né? Dessa mediação. Aí entra também a questão da curadoria. Por que eu escolhi o aplicativo Socrative? Nós temos para quiz, por exemplo, fazer relatórios, nós temos o Kahoot, nós temos o Google Classroom. Mas, professor, por que você escolheu o Socrative? Porque o Socrative, ele é bem simples, ele é leve, e ele seria um ponto de partida para depois usarmos o Google Classroom. Então, como eu falei já para vocês, nós temos aqui o Socrative professor e nós temos aqui o Socrative aluno.
Para o professor, ele vai criar uma conta, cria uma sala e o aluno começa a responder. Olha só que interessante, quando se cria a sala, eles entram na sala, eles ficam surpresos, né? Primeiro, porque eles vão ver imagens deles mesmo nos relatórios, né? E depois a possibilidade de eles se tornarem professores. Outro aspecto bem interessante desse uso do Socrative foi que no meu mestrado eu precisei criar um produto, era um mestrado profissional, e eu tinha que dar resposta como demanda a um produto educacional. E aí, após um ano de pesquisa, eu querendo trabalhar com novas tecnologias, eu me encantei pelo Socrative, porque todos os meus trabalhos são de formação sobre Sócrates e a maêutica socrática. Quando vi o nome Socrative, eu falei, é esse, né? Eu fiz comparações com outros, eu acredito que na questão inicial seja o melhor. Para que todos possam ter ideia do que é o Socrative, vocês podem, nesse exato momento que eu estiver falando, vocês podem entrar nessa sala, por exemplo, vocês vão digitar Socrative professor, teacher, e tem o nome da sala que vai ser pedido. Vocês vão colocar aquele palavrão ali, Churquim, é o meu sobrenome. O sistema ele já tem um default que ele vai jogar o nosso sobrenome e depois nós podemos mudar. Mas esses processos que eu estou falando para vocês, nós vamos fazendo com os alunos também. E aí você entra na sala e vai responder algumas questões para nós treinarmos. Eu só gostaria de pedir assim, quando pedir a identificação, nós poderíamos colocar UPE, Universidade de Passo Fundo, UPF, e seu nome. E aí nós vamos ajudar a fazer novas pesquisas e responder algumas questões como está gostando do aplicativo, achou interessante, ele é possível para metodologias ativas. Então, para nós termos ideia dessa ubiquidade, nesse exato momento, todos que estão participando dessa palestra, nesse exato momento, já pode participar fazendo um quiz no aplicativo Socrative. E é isso que nós fazemos em sala de aula. Por exemplo, aqui eu tenho algumas questões, né, muito simples. O aplicativo ele pode ser feito provas, revisões, comentários. Eu posso por trechos de livros, fazer interpretação. Aqui, um exemplo bem simples, o aluno Brian, ele, ele cresceu bastante em sala de aula, ele se tornou assim um mediador também. Então, aqui as primeiras questões que ele começou a criar. E aí começou a me ajudar bastante no laboratório. Então, assim, esse protagonismo, para vocês terem ideia, quando eu criava questões, não tinham essas imagens que vocês estão vendo aí no lado direito, né? E aí meu aluno falou que estava muito paio, segundo a linguagem deles, né? Estava muito chato, muito feio, né? E professor, pode colocar imagens? Aí eu, claro que pode. E aí eles vão transformando, eles mesmos vão criando. Então aqui essa questão número 6 aqui é sobre um filme Percy Jackson que eu utilizei para falar de mitos. Eu uso no ensino religioso também para falar sobre mitos e cultura. E aí, como exercício, foi criado esse quiz, que eles vão participando e começam a criar. A criatividade deles vai se acentuando. E uma coisa bem interessante que acontece quando eles estão participando, os conflitos vão diminuindo. Por exemplo, quando você fala laboratório, eles ficam eufóricos, eles ficam esperando por novidades, sempre querendo participar, ao contrário daquela apatia que eu falei para vocês, daquela minha inquietação
o que eu devo fazer para eles prestarem atenção. E aqui, quando nós usamos as tecnologias, claro que eu não vou generalizar, nem ser quixotesco, também não é uma utopia, né? Mas a porcentagem assim de participação é muito grande. Então, quando nós pedimos, por exemplo, aqui um voluntário para explicar algo ou para repassar algum ensinamento, algum aprendizado, sempre há. Então, essa mediação que nós fazemos com conteúdos e as tecnologias é fantástica. Então, aqui, por exemplo, no fundo, nós temos aqui uma pergunta, né, que foi feita no quiz, e também tem essa possibilidade de retorno, de saber quantos acertaram, quantos responderam de forma errada. Aqui, muito simples, era um falso e verdadeiro. Eles ficam eufóricos para saber se o outro acertou ou não, e nós vamos falando das estatísticas até chegar no 100%. É muito interessante, então, essa curiosidade, essa participação deles. Então, tudo antes que era uma coisa que precisávamos quase que obrigar a estudar ou fazer uma tarefa, né? Muitos conflitos acaba aqui sendo algo muito prazeroso. Mas, mais uma vez, eu insisto em dizer, essa mediação do professor é fundamental, fazer uma encenação, um encantamento, mexer com a curiosidade deles. Tudo que se fazia lá na Idade Média, até com o velho paradigmas, assim dizer, deles ficarem repetindo o que nós passamos, tudo isso muda. Então, eles começam a ter, literalmente, né, parece redundância, a ter iniciativa. Muito bem. O tempo voa, né? Nossa, queria falar tanto. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu só gostaria assim de frisar que, da mesma maneira que muitas vezes nós vemos nossos alunos frustrados, sem interesse, parece que assim eu ficava pensando que ele estava num tempo que não era dele, ele veio num tempo que não pertence a ele, e quando nós ajustamos, quando nós trabalhamos com as metodologias ativas, que eles começam a utilizar aquilo que eles mais amam em termos de objetos, de conquistas, que são seus smartphones, e nós trazemos para a sala de aula, essa é uma modificação assim fantástica. Ao sair da caverna de Platão, literalmente, nós conseguimos fazer partos. Da mesma maneira que eles andavam apáticos, eu também muitas vezes me encontrei apático, né, sem interesse, sem vontade de dar continuidade a uma tarefa didático-pedagógica, e me fez lembrar, assim, o meu orientador, o professor João Matar, quando estava não tinha encontrado ainda um processo pedagógico, um processo que eu precisava fazer como demanda. Ele me fala assim: você tem tudo nas suas mãos, a resposta está na sua mão e a resposta está no quadro também. Eu estava de costa para o quadro, e assim como esse menino tá mostrando o quadro, o professor João Matar fez assim para mim também. Ele escreveu BOD, que é o Bring Your Own Device, ou seja, use seu próprio celular, e aí escreveu by Ode, meu nome, o BOD usado pelo Ode, ou seja, o João Matar, de uma forma assim muito inteligente, muito maêutica, ele conseguiu fazer com que eu enxergue que eu tinha uma grande possibilidade, uma grande riqueza nas minhas próprias mãos. E essa ideia do Matar, eu tenho levado em sala de aula. Aonde está a resposta? Na palma das nossas mãos, nos celulares, mas também sem esquecer do quadro, sem esquecer da sala de aula, que hoje nós deixamos ela híbrida.
Então, ora eu estou no laboratório, ora eu estou na sala de aula, ora eu estou no pátio. Necessariamente, você estando lá no laboratório de informática, você não precisa estar usando o no caso, o computador. Você pode fazer uma aula convencional, só nós trocamos os ambientes, mas a ideia é fazer essa encenação e esse encantamento. Professor, mas como que eu vou fazer tudo isso em sala de aula? Aos poucos. Nós estamos numa fase de transição. Esse momento que nós vivemos da pandemia fez com que essas nossas reflexões se aprimorassem e houve uma necessidade de aplicar as novas tecnologias, porque os nossos alunos estão em casa e nós precisamos dar alguma resposta para eles. Então, nós temos aqui infinitas possibilidades com a tecnologia, não só a educação, mas também para engenharia, para inovação, para pesquisa, para o direito, muitas pessoas trabalhando em home office. Eu tenho aqui a maioria da minha família fazendo esse trabalho, na economia, saúde, enfim. Mas no nosso caso, que é a educação, com a pandemia, esse BOD BIOD ou o mobile learning, ele se faz necessário. Então, o estado do Paraná, ele já contava com um aplicativo para nós fazermos chamada, fazermos os diários de classe, e mais do que nunca ele se faz necessário. A Secretaria de Educação ampliou com o Google Classroom, e todos esses meus alunos que passaram pelo BOD BIOD, eles já têm noção, fica mais fácil. Eles estão conseguindo responder os questionamentos lá no Google Classroom, enquanto que aqueles que ainda não passaram estão tendo certa dificuldade. Independente da faixa etária, eu tenho visto isso. No ensino médio, a mesma coisa, no ensino superior, a mesma coisa. Para que nós tenhamos ideia, assim, no ensino superior, nós estamos fazendo agora banca online, e as pessoas têm muito medo, né, das questões técnicas, mas quando as ações vão ocorrendo, é assim uma alegria imensa, né, uma conquista, é o protagonismo mesmo que nós vamos conquistando, né, dessa nova fase que nós vivemos. Eu sei que estou sendo muito repetitivo, mas é importante, né, frisar essa ideia da conectividade e da ubiquidade. E eu acredito que com esse marco que eu falei da internet, dos smartphones, e com essa pandemia, nós vamos ter uma reestruturação de paradigma mesmo, né? Então, aqui, só para nós termos ideia, aqui é uma lembrança, assim, que eu sempre vou ter em minha vida, da participação de vários professores, que marcaram, né? Então, aqui fica a marca do guru João Matar, né? O BOD BIOD foi criação dele, né? Ele fez esse parto, e hoje eu tenho conquistado, assim, muitas alegrias, fazendo esse trabalho, e é um elo que eu tenho aí com meu orientador, né? De orientador passou a ser, assim, um grande amigo, tem me influenciado bastante nos trabalhos, e eu gostaria de retribuir isso para os alunos, para os estudantes de alguma forma, e imagino que seja isso também. Então, aqui é um desenho que nós fizemos, né? Nós usamos a sala de aula, um laboratório, enfim. Se alguém quiser mais tarde ver, perguntar como é que funciona, tá aí. O meu tempo está esgotando aqui, estou cuidando. Não é fácil, o Cronos, o Kairos vai nos puxando, né? Então, assim, para finalizar, falando a todos, né? Nós vivemos, assim, num momento de transição, e esse momento de transição que gerações têm domínio da tecnologia, outras gerações mais antigas, como a minha mais antiga, não tanto. Desses da minha geração,
que tentam, conseguem, mas com dificuldade, assim como eu. Hoje eu precisei a ajuda do meu filho, da minha esposa, para conectar, para ir morrendo de medo que alguma coisa dê errada. Para vocês terem ideia, eu não conseguia nem jogar o link na tela porque estava nervoso. Mas é uma questão humana, né? Então, isso vai acontecer com os nossos alunos? Vai. Muitas vezes nós vamos pensar que ele não está interessado, mas na verdade ele tem medo, ele não tem o domínio. E quando vê alguém fazendo com domínio, ele fica apreensivo, apático, muitas vezes respondem com violência. Então, esse entendimento, essa questão humana, essa questão da participação do professor, entender todo esse processo é importante. Eu gostaria de encerrar, né, com uma citação que a cultura digital pode ser compreendida como uma imersão plena nas redes. Isso não tem como negar. E, enquanto tal, ela exige repensar a escola, estamos repensando, é o que nós estamos fazendo agora, né, fazendo um repensar, uma reflexão, com o fim de gerar cultura, não apenas com tecnologias, não é só a questão de dominar ou ter tecnologia, a corrida de ter a melhor, a mais cara, mas sobretudo ter o entendimento das vivências, né? Das descobertas, experiências de produção e principalmente de socialização, que essas tecnologias, dentro da filosofia da tecnologia, ela possa ser assim um instrumento de cooperação, um instrumento de empatia, que ela possa fazer com que entendamos as diferentes culturas, as diferentes maneiras de ser, enfim, ou seja, mediante a imersão ativa dos participantes nos diversos espaços das redes tecnológicas que estão presentes no nosso cotidiano. Então eu me despeço de vocês com essa citação. Eu tenho certeza que ela resume tudo isso que eu falei. E, por fim, aqui, infinitas perspectivas. O ano passado nós fizemos um trabalho sobre som, sobre ruídos, e nós chamamos de psil. Aqui nós fazendo um teste com decibilímetros, e para ver qual era a maior intensidade de som que nós... Isso, eles são muito bons para fazer barulho, são maravilhosos e fantásticos. Então, infinitas perspectivas, infinitas possibilidades com as novas tecnologias, sempre lembrando, com a mediação do professor, o aluno torna-se um protagonistas na produção de conhecimentos. Esses conhecimentos eles podem ser em sala de aula, ao longo de toda a vida do estudante, então um aprendizado holístico, sistêmico, complexo, que seja para unir, para que haja diversidade respeitada, para que haja construção da cidadania. Eu acho que o meu tempo está esgotando aqui, já começo a me avisar que terminou. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido claro. Não é fácil falar em tão pouco tempo, né? Mas eu estou à disposição, tem meu e-mail. Professora Verônica Molina, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado à Universidade de Passo Fundo, a atenção de todas, e é uma honra, né? Muito significativo para mim. Muito obrigado. Nós que agradecemos a apresentação, excelente. O Socrative, eu usei ele há muitos anos atrás, eu uso mais agora o Kahoot, né? Mas, assim, me deu ideias, assim, agora, e já ainda vindo do guru, né? Que é seu guru e meu guru, né? O Matar. É o meu também, do mestrado. Então, foi da pós e do mestrado. Então, assim, bem... É a identidade dele mesmo, né? Assim, bem típico, né? Dele, né? Tá dentro dele, já faz parte dele, né? Então, assim, a situação atual nossa realmente pede
esse tipo de iniciativa, né, esse tipo do uso das metodologias ativas, né, da formação dos professores, né, e da iniciativa dos professores também, né, de começarem a utilizar, perder esse medo, né, de abrir, né, abrir os olhos e utilizar todas essas ferramentas que a gente tem e também observar o aluno, né, também como pessoa, mas também mais interiorizado também, mais humanitário, para ver desses medos, né, que o aluno às vezes tem, dessas reações que o aluno tem, que eu também gostei dessa parte, dessa explicação, porque o aluno também tem suas reações, ele pode ser da geração Z, mas ele pode ter um monte de medo de mexer, né, na parte tecnológica, assim como a gente também tem, né, a gente morre, fica nervoso também em palestras, em apresentações também, né, o que é novo para nós, pô, a gente tem medo, né, isso é normal, né, então, eu agradeço a apresentação, né, e, assim, tá de parabéns, né, o Obrigado. Socrative, o pessoal gosta bastante, né, e a parte de filosofia é muito boa para esse tipo de aplicativo, né, chama atenção, né, motiva os alunos, muito interessante mesmo, tá? Obrigada pela participação.